Aqui estamos nós, continuando dando um passeio pelo nosso Facebook, buscando ver aquilo que está sendo colocado aqui como refutação do que temos escrito e respondendo de alguma forma às pessoas que têm alguma curiosidade ou que questionam as nossas afirmações. E aqui eu tenho algumas delas e vamos tratar também nesse vídeo aqui. Outro dia eu li um livro e esse livro eu achei muito interessante a leitura dele, inclusive compartilhei aqui no Face. Mas antes de falar sobre o livro, deixe-me falar também de uma outra coisa importante até. Eu quero já pedir desculpa a você que vai estar nos assistindo, porque vai estar passando sempre carro aqui, moto por ali, então vez por outra vai aparecer um barulho estranho de um motor, de um ronco, de alguma coisa assim. Então nos desculpe porque nós estamos na sala e então fica muito próximo à rua e logo, claro, passa um carro, passa uma moto e a zoada toma de conta do nosso espaço aqui. Então se você perceber um corte ou outro no vídeo também vai ser exatamente por conta dessas questões. Mas vamos lá. Eu li um livro chamado de O Filho do Fogo, do Daniel Mastral. Pela internet tem alguns comentários que ele é exagerado, que ele é um louco, que ele é isso, que ele é aquilo outro e por aí vai. Mas a grande verdade é que quando você lê o livro dele, no mínimo, o livro, você poderia tratar ele como uma ficção, mas você poderia tratar ele como um romance. E até ele diz aqui que os nomes são simbólicos das instituições, aquelas coisas, sendo que as cenas, os lugares são reais e por aí vai. Então ele faz crer e ele afirma também em entrevista que isso acontece. Foi levado a RIT para lá, foi questionado pelo apresentador e tudo enquanto, e ele enfim deu bom testemunho daquilo que escreveu. Então quando eu escrevi lá no Face, colocando Francisco Santos no meu Facebook, quando eu escrevi, eu disse que eu estava nas páginas finais do livro e estava aumentando minhas convicções quanto às suspeitas que eu já tinha sobre a questão dos vários escândalos que tem envolvendo as igrejas evangélicas. Você já observou que as igrejas evangélicas, principalmente nesse último século, vêm sendo alvo das maiores contradições do planeta, das confusões grandes que tem aí? E o problema todinho é porque colocaram aí o rei do gado, o Valdemiro, colocaram o Edi, colocaram essa corja todinha, colocaram como sendo evangélicos, sendo que na verdade o que eles são é aqueles bichos que fazem uma amalgama de tudo. Ele mistura feitiçaria com evangelho, com hinduísmo, com práticas psicoterapêuticas e aquela coisa todinha, e se aproveita e vende o falso sonho. Você vai em cá, você vai isso. E nas nossas igrejas, aqui mesmo, na igreja que eu pastoreio, não é difícil a gente encontrar alguém que teve no meio desse sistema enrolado, que eu diria até criminoso todo, e que foi lesado por lá, recebeu muita promessa, não alcançou nada, as pessoas continuaram com os mesmos problemas, e como eles não queriam tratar de forma humana, eles só queriam mesmo fazer aquilo que já é costume dos fariseus, entrar na casa das viúvas e sacar o seu dinheiro com pretexto de fazer longas orações, e é claro, tudo em nome da bênção. Vem receber a bênção, toma a bênção, e aí eles arrancam ali os tesouros, despojam-lhes os bens. Então é uma coisa séria. Tu que diz que não se deve furtar, porque furtas, aquele furto da sutileza, da má fé, se aproveitando da ignorância do povo. Então veja só, a igreja evangélica ela está sendo acusada de muitos escândalos. A primeira coisa que eu costumo dizer, gente, é que não é a igreja de Deus que é enrolada. A igreja de Cristo ela é santa, ela é imaculada, ela é pura. A igreja de Cristo ela não está participando das corrupções do tempo presente, porque a mensagem do nosso Senhor para nós foi, o meu Senhor Jesus, ele disse lá no Apocalipse: sai do meio dela, povo meu. O meu Senhor Jesus falou lá em Corinto, dizendo para o povo fugir da idolatria. Meu Senhor falou também na sua santa palavra, dizendo fugir da prostituição.
a palavra do meu Senhor Jesus, ela diz fugir da aparência do mal. Essa expressão fugir, 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 é o que a palavra de Deus sempre vai nos advertir. Meu Senhor Jesus usou Pedro para dizer, entre muitas palavras, a seguinte questão: salvai-vos desta geração perversa. A igreja de Cristo, ela está todo o tempo se afastando das corrupções do século presente. Agora, é claro que as pessoas, nós estamos num planeta cheio de pessoas cometendo as coisas mais absurdas do mundo. Então, a verdade é que nós precisamos levar o sal. A palavra de Deus será esse sal para salgar isso aí. E nós precisamos ter a palavra de Deus em nós, porque nós nos transformamos assim em sal da terra para salgar essa carniça todinha, ou a carne que ainda está prestando, para ver se ela não sofre essa decomposição, essa degeneração toda aí. Preserve-se a palavra do nosso Deus e o temor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, gente, depois que eu li aquele livro do Daniel Mastral, O Filho do Fogo, eu entendi por que os seminários evangélicos, eles estão se tornando assim os maiores assassinos de profetas, os maiores assassinos de pastores. Não é fisicamente mutilando com faca, com objetos pontiagudos, com arma dessa terra, não. É a sutileza do erro, doutrinas de demônio, pessoas que manifestam assim uma falsa piedade, mas negando a fé. Eu entendi. Sabe por que isso acontece? Meus amigos, quem come da mesa de Jezabel, como comia aqueles 450 profetas lá dos ídolos, mais os 400 profetas dela mesmo, que dava um total de 850, só tinha que falar bem de Jezabel e tinha que tentar destruir o profeta de Deus, o reino de Deus, o ministro de Deus, a mensagem do ministro de Deus, é claro. Então eu me passei a entender. Por quê? Ele fala de uns grupos chamados de, aqui temos, né, do satanismo. Ele diz que tem vários braços. Dentre eles tem os templários, tem os gnósticos, tem a maçonaria, tem a cabala, tem o catolicismo, a morque, então, e vários outros lá ele vai apresentando como sendo o braço do satanismo, porque estão tudo vinculado, ligado nas suas entranhas, nas estruturas maiores. Não é lá na ralé, vamos assim dizer, na plebe, não, naquele povinho que está começando agora nos graus iniciais, não. O negócio lá é para aquelas coisas dele mais elevadas para lá. Então, assim, veja, ele denuncia e diz que esse povo se infiltra dentro das igrejas, dentro das instituições, dentro da sociedade, e por aí vai e começa a disseminar. E muitas coisas vão acontecendo. E uma das coisas que chama muito a atenção é que você às vezes percebe que tema, por exemplo, que era do catolicismo, acabou se tornando tema de uma igreja evangélica. Um que era meio ambiente, vida e meio ambiente, que foi um tema do catolicismo lá. No mesmo ano, todos nós, os batistas, adotamos como mesmo tema. Então, por que foi adotado isso? É porque tem lá em cima, nas cabeças majoritárias, deve ter algum desses que pertence a essas coisas aí que cá entre nós o só referir é pecado. Então, eu percebi que aquilo ali tem uma certa verdade. E a ideia é tentar mesmo destruir aqueles bons costumes. Então eu observei algumas coisas que me deixaram estarrecido. Você observa aí também conselho de ordem dos pastores, presidentes de associações, presidentes de convenção. Por que eles não têm um posicionamento? Você pergunta assim: pastor, o que você diz sobre a maçonaria? Aí ele diz assim: olha, eu não sei nada sobre eles, eu não entendo muita coisa não, mas deve ser. O outro vai dizer assim: não, é uma boa organização, fazem filantropia, que nem nós fazemos igual eles, e aí usa essas expressões e já está chegando lá. Então, tem outros que dizem assim: olha, eu acho que não é bom para você, nem para mim, por aí vai indo. Mas é uma coisa muito genérica e muito rápida, eles não sabem comentar nada. E é porque não tem nada? Não. Temos aí pessoas que foram grau 33 dentro desse negócio aí todinho, e eles dão um posicionamento dele, a exemplo do Abimael, tem o Pedrosa, tem o Stefan Saad, que tudo aí você bota no Google e você acaba encontrando um farto material sobre eles. Mas não é o único, maçonaria não é o único, é como o Mastral disse, existem vários outros, mas esse aqui no Brasil está em evidência,
né? Então é o que mais inquieta, eles abominam a Deus. Quando eu coloquei esse protesto, aí um usuário aqui da internet, é uma pessoa que eu conheço, eu tenho ele na qualidade de amigo, mas aquele amigo não em Cristo, aquele amigo que pelas andanças da vida nós acabamos encontrando gente legal e boa e religioso, assim, dedicado não a Cristo, mas no seu sistema religioso. Então ele colocou assim: sempre te falei que as igrejas evangélicas fazem parte da Babilônia descrita no Apocalipse como a grande prostituta. E eu respondi para ele que eu percebi uma certa ignorância no posicionamento dele, que refletia a falta de conhecimento dele, de que no meio da comunidade do próprio nosso Senhor Jesus, sempre houve traidores. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos. Desses 12, um era Tiago, o próprio Cristo disse. O próprio Judas, como você lê a palavra de Deus com critério, com carinho, muito amor, você percebe que o Judas, ele estava ali entre os 12, mas ele estava lá na mesa dos poderosos, na mesa dos grandes, ele tinha aliança dupla, ele tinha ligação lá com os sacerdotes e também com os discípulos. Então eles arrumam um jeito, arquitetou um plano para atrair o próprio Senhor Jesus. A própria palavra do Senhor nosso Deus, por sabedoria divina e infinita do meu mestre amado Jesus, ela já declara que no nosso meio, enquanto a gente dorme, em um aspecto ou outro da doutrina de Cristo, vem o maligno e semeia o joio no nosso meio. Então, assim, é só mesmo no meio da comunidade de Cristo que acontece de aparecer o joio. Por quê? Porque no meio da comunidade de Cristo é que os lobos penetram ali disfarçados de ovelha. Como diz a palavra, não é demais que os próprios ministros da injustiça se vistam de ministro de justiça, ou que os próprios demônios, né, se transfigurem em anjos de luz. Então, o próprio apóstolo Paulo, por inspiração divina do meu amado Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: irmãos, eu sei que depois da minha partida vão penetrar no meio de vocês lobos vorazes, feras terríveis que não pouparão o rebanho. E o próprio estava ali advertindo o povo, dizendo naqueles termos para que a igreja do nosso Senhor Jesus estivesse todo o tempo vigiando. Não foi por acaso que o nosso amado Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne, ela é fraca, o espírito é que é forte, está pronto. Então vamos viver em espírito, sem satisfazer a vontade da carne. Eu falei para ele que essa questão todinha que estava se deslanchando do nosso meio era nada mais e nada menos que Satanás influenciando o coração de gente boa para fazer parte desse complô maligno. Sim, muita gente que está dentro dessas sociedades são inocentes. Muita gente está enganada em busca de proteção, em busca de fama, em busca de reconhecimento, em busca de conhecer o lado curioso que não é mostrado para ninguém, esse tipo de coisa. Então as pessoas estão lá dentro pelas razões diversas. Por isso que é importante pregar para eles, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem. O povo estava crucificando e batendo no nosso Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles não têm consciência. Eles estão cegos no pecado, e a nós convém pregar a palavra para que eles se convertam, porque Jesus ama cada um desses que destrói a terra. Ele não ama a destruição que eles estão causando, não ama são os atos pecaminosos, mas em si são pessoas amadas e que precisam ser resgatadas. E nós, que somos mensageiros de Deus, é que temos a responsabilidade de levar a luz para as trevas, levar o conhecimento de Deus para os que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, veja, não é coisa nova. Balaão foi seduzido pelos reis para que traísse o povo de Israel. O Caim mesmo foi apresentar uma oferta, ficou com raiva do irmão e o matou. Você percebe que o Judas estava no meio do povo de Deus, aceitou moeda de prata, traiu o próprio Senhor Jesus. Você vai perceber que o próprio Pedro estava andando com o nosso Senhor Jesus Cristo, e de repente
Pedro vai lá, esquece da missão de Jesus e começa a pensar como os homens e diz: Senhor, nada disso vai te acontecer, tem compaixão de ti. E o Senhor vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas que são do Senhor nosso Deus, mas só das coisas que são dos homens. Então preste atenção no que eu quero chamar a sua atenção aqui. É que eu e você precisamos ser hoje, no século 21, luz de Deus para as nações e levar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça dele inunde as vidas, as pessoas. Uma das coisas que eu disse para essa pessoa, para esse rapaz que falou que diz que a igreja faz parte da grande Babilônia, como se nós tivéssemos alguma ligação com o catolicismo. Nós temos lá ligação nenhuma com esse povo que está servindo ao diabo, fazendo culto às imagens de escultura que o Senhor diz que é aos demônios e não a Deus, como está escrito em Oséias 4:12. Nada disso, não tem nenhuma ligação. Eles estão seguindo a sua própria destruição e nós estamos seguindo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo Ele como único mestre, tendo Ele como único Senhor das nossas vidas e dedicando toda a nossa vida a Ele e pregando, usando os nossos sermões para atrair pessoas a Ele e não a um dia da semana, não a uma doutrina de Armínio ou Calvino, não a uma doutrina de homem, que são preceitos que aqui vão se acabar, coisa, é isso, é aquilo e tal. Não, é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém me ao Pai a não ser por mim. Foi isso que o nosso Senhor falou. Eu falei para ele: olha, você está seguindo direitinho a cartilha do seu pai, que é o acusador nosso e dos nossos irmãos, que diante de Deus nos acusa de dia e de noite. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 10, o Senhor falou isso. O diabo é o acusador, gente, nosso e dos nossos irmãos. Então eu concluo dizendo, gente, que ser evangélico é permanecer fiel ao Evangelho de Jesus, aos mandamentos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe da parte do Pai. A Bíblia diz que Ele esteve conosco até o dia em que, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevada às alturas. Esse mandamento foi a sua palavra, a pregação que Cristo pregou no Sermão da Montanha e em todos os outros sermões. São esses mandamentos, esses ensinos categóricos e claros. Então, gente, uma coisa que as pessoas estão fechando os olhos e não estão compreendendo é que existe diferença. Existe diferença. E nós precisamos atentar bem para essa questão. Porque não é só chegar e apontar o dedo e dizer que a igreja virou esse amalgama. Há uma coisa que é preciso a gente entender, gente. Há diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Há diferença entre a igreja de Jesus e o joio que está no meio da igreja. Há diferença entre ovelhas e bodes. Há diferença. Os bodes serão lançados no lago de fogo. As ovelhas irão ao encontro do nosso Senhor nos ares. Então é isso que a gente precisa atentar. O que nós queremos hoje é trazer ao conhecimento do povo essa diferença. Minha gente, nós já estamos fartos, de muitas coisas ruins que vem acontecendo mundo afora. Olha, gente, uma das coisas que eu costumo dizer é que existe no nosso meio muitos mesmo mensageiros de Satanás, mensageiros mesmo lá que vão trazer uma mensagem do tipo assim, alguém chega e diz: gente, tem hora que eu me envergonho de ser evangélico, tem hora que eu sinto vergonha de tanto escândalo que cresce no meio da igreja e tal e tudo. Essa pessoa deveria ter vergonha era de ser mensageiro de Satanás. Porque quando você vai ao púlpito da igreja, você tem que ir ao púlpito da igreja para fazer a distinção e não misturar o santo com o profano e dizer que tudo é um só. Negativo. Eu, de maneira nenhuma, posso lançar nossas pérolas aos porcos. A igreja de Cristo continua viva, continua operosa, e a igreja evangélica só está de pé por causa do remanescente. Agora, tem muitos no nosso meio que ainda estão em um processo de santificação. Tem deles que ainda não são dos nossos. Tem muitos que estão no nosso meio, mas ainda não são dos nossos, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, minha gente, olha,
Entenda uma coisa, enquanto nós não aprendemos a fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, enquanto a gente não aprender a fazer distinção entre as pessoas que são de Deus e aquelas que são do maligno, porque a palavra de Deus fala, Caim não agradou a Deus porque Caim era do maligno. Então preste atenção, minha gente, não vamos dizer que a igreja de Jesus está podre. A igreja evangélica, ela continua santa, ela continua pura, ela continua imaculada, porque é a noiva do Cordeiro. Agora existe bodes infiltrados no nosso meio. Dizer que esse evangelho, essa coisa que o pessoal está botando na TV do vem pra cá que você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro, você vai ganhar isso, você vai ganhar não sei o que, é evangelho? Isso não é evangelho coisa nenhuma. Um dia desses eu parei um desses vendedores aí, mercadejante da fé. Eu parei um deles aí num carro e comecei a falar para ele. Disse: rapaz, como é que você está usando o nome da igreja que eu pastorei, convidando o povo para participar desse amalgama? O povo não participa de macumbaria, não participa dessas coisas. O cara falou assim, disse: meu amigo, isso aqui é a campanha da rosa e Jesus vai abençoar e tal, não sei o que, porque Jesus, como diz a palavra de Deus, é a rosa de Saron. Eu disse: onde é que está escrito que Jesus é a rosa de Saron? Não existe lugar nenhum da Bíblia dito que Jesus é a rosa de Saron. E ele disse: não disse. Ah, pô, então tu não conhece a Bíblia. Eu disse: pô, me mostra na Bíblia. E ele ficou aperreado porque ele não sabia. E eu disse: isso aí é uma concepção teológica, rapaz. Isso é uma afirmação de alguém que especulou e achou que ele fosse a rosa de Saron e diz que ele é a rosa de Saron. E tu anda aí, nem conhece a palavra de Deus, porque eles passam por concurso para poder sair fazendo esse negócio. E você percebe que o negócio é um treco mesmo, sem jeito, que não vale a pena. É uma pena. O povo não conhece a palavra e vai andar mesmo no caminho da destruição. Então, minha gente, o Senhor falou em Apocalipse capítulo 2, versículo 10: não tema as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós em prisão. Vai lançar na prisão, para que sejais tentados. É isso que está acontecendo. E tereis tribulações de 10 dias, de ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então veja com os seus próprios olhos, ouça com os seus ouvidos e receba no seu coração a palavra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa é poderosa para salvar as nossas almas. Quero dizer para você que tudo isso que está acontecendo no nosso meio é a chamada lá por Daniel, a abominável da desolação que está no lugar santo, e quem lê deve entender. Hoje eu fico olhando, a preocupação é de ficar combatendo, guerreando entre nós. A preocupação é ficar dizendo: os pentecostais é isso, os pentecostais são aquilo, os pentecostais os pentecostais, os tradicionais são isso, os tradicionais são aquilo. É a maior imbecilidade. Nós não temos que estar guerreando uns contra os outros, nós temos que guerrear contra as trevas, é contra o pecado, é contra o mal, é guerrear contra a obra de Satanás que está operando no nosso meio, que está usando pentecostal e está usando tradicional. Tem gente sendo usada, mas o que a gente tem que fazer é ir procurar essas pessoas e a gente conversar com elas e levar a palavra de Deus para ela. Agora ficar fazendo o que o Caio Fábio está fazendo. Ele caiu e agora está arrastando a terça parte dos abomináveis também que estão no nosso meio, que ama a prostituição, a masturbação, que ama a música mundana, que ama fazer todo esse sistema pérfido do mundo aí. Então ele está levando tudo e botando dentro do pacote da abominação que ele caiu dentro, que se enfiou, se infiltrou, e aí ensinando essa doutrina que é doutrina de demônio, não doutrina de Cristo. Isso, gente, é abominável da desolação que está no lugar santo. Quem já viu o ministério para ficar falando mal de crente? Jesus disse: não seja incrédulo, seja crente. Quando nós falamos de ser crente, falamos naquele que acredita em Jesus e vive em Jesus e faz de Jesus o seu dono, o seu Senhor, o seu Salvador, e tem prazer na sua santa palavra e ama estar na casa de Deus, louvando, adorando e servindo a Deus em espírito e em verdade. Não vamos jogar nossas pérolas ao porco. Não sou mais evangélico, não sou mais crente. Você é o que? Apóstata. Se você não é evangélico, porque não está no evangelho de Jesus. Se você não é crente, porque você não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. E por aí vai. Minha gente,
eu tenho visto coisas nesses anos que é sério. Eu já vi um professor pegar a Bíblia e jogar no chão e dizer assim, esse livro não vale nada e tal. Depois ele pediu perdão, se converteu de verdade. Aliás, eu penso que ele se converteu, não sei. Mas o que acontece? O cara pega, já está no nível, porque às vezes está vivendo num ambiente cheio de gente corrompida, ele já está se corrompendo. Jogou a palavra de Deus no chão e diz assim, isso não vale nada. Rapaz, aquela hora chega a dar aquela dor no coração. Alguns vai dizer que é porque sou bibliólatra. Bom, que diga o que quiser, mas eu não entendo que um servo de Deus tenha que pegar a palavra do Senhor e jogar no chão, dizendo que é para edificar os crentes. Assim não, assim você está profanando o sagrado, profanando as coisas de Deus. Se comportando como os abomináveis lá do outro lado do mundo, estão lá queimando a Bíblia, queimando os crentes, jogando pelo chão, pisando em cima e rasgando aquela coisa todinha. Então, vi porque que um cara aí apareceu no nosso meio dizendo, eu levaria um padre para o meu público, mas não leva alguns dos pastores. E isso dentro de um seminário nosso. Então o que é isso? É a abominável da desolação. Depois eu descobri, eu descobri que fazia parte da maçonaria. Eu digo, então tá aí. Por que ele faz isso? Porque tira a dependência dele ao templo, como orientou o Albert Pike, e se dedica a essas coisas aí. Porque a Bíblia no meio dele é só um jargão, é só um ditado popular e nada mais do que isso. Então, a palavra do nosso Deus, ela é santa, ela é imaculada. Tanto é que o próprio nosso Senhor Jesus veio, se fez carne, morou entre nós. Deus se fez carne, habitou entre nós para nos dar o que é santo, o que é puro. E por isso vamos amar essa palavra, ler e viver. Eu tenho prazer na palavra do Senhor, não sei você. Então vai ter prazer nessas coisas aí, como essas seitas secretas, essas teorias de demônio aí. O outro chegou lá e disse, rapaz, toma cuidado nisso que tu fala, que uma hora dessa tu vai acabar sobrando aí, vai acabar dando pro teu lado aí, os caras vão... Eu digo, rapaz, eu tô lá me preocupando com isso, o que eu quero é servir a Deus enquanto vida eu tiver, morrer hoje ou morrer daqui a 10 dias, para mim não faz diferença. Por quê? O que esse mundo ainda tem para oferecer? O propósito do seu mundo vir para esse mundo é se encontrar com Jesus. Já me encontrei com o meu Senhor. Pode destruir a mim, pode destruir minha família, pode destruir quem quer que seja, mas uma coisa eu vou dizer para você: não pode destruir a nossa fé, e você vai se encontrar com Jesus, e naquele dia o meu Senhor vai me representar, e aí sim você vai ver quem é a autoridade, quem é rei sobre toda a terra. Já tive também numa campanha de evangelismo distribuindo aquela cruz de Nero quebrado. Não sei se você já observou, mas bota aí no Google, no Wikipedia, você vai ver o que significa a cruz de Nero quebrado, e é um dos maiores escárnios. Por que esses símbolos do catolicismo agora já estão passando para dentro da igreja evangélica, e algumas pessoas já estão usando o símbolo crucifixo, cruz em formato de T, cruz quebrada, cruz de tudo quanto é jeito, e nem sabe que isso é zombaria e é escárnio ao nome de Deus. Quando o Senhor falou que era para a gente evitar de ter qualquer imagem de escultura, não fazer nenhuma semelhança do que é acima nos céus ou abaixo na terra, hoje agora já está vindo aí quase que uma obrigação, inclusive no nosso meio os batistas, para botar o símbolo da denominação, que é aquele olhozinho lá tal e tudo, que é, o olho está permeando tudo quanto é lugar, tudo quanto é instituição tem um olhozinho lá, que o pessoal vai parecer muito com o olho que tudo vê, né? O olho lá do Delta Luminoso, da maçonaria, aquela coisa dos templários, bobagem deles lá, que agora vai virar um símbolo, e aí tem que botar toda igreja batista, só a igreja batista quando tem vezes que reafirma assim, eu só entro na igreja se ela tiver aquele símbolo. Paciência, vá se converter, vá procurar Jesus, entre na igreja onde Jesus é o Senhor, entre na igreja onde as pessoas amam Jesus e adoram em espírito e em verdade, entra numa igreja dessa, leia a palavra de Deus e tenha um momento gostoso com os nossos irmãos em Cristo, para a glória do seu santo nome. Mas os bodes sempre vão dar amarrada contra a igreja de Jesus. É uma briga grande para a pessoa deixar de jejuar, mas em contrapartida, os bodes estão aí tentando, não tem nada a ouvir uma musiquinha que não seja cristã, afinal de contas isso é cultura, o MPB é uma maravilha, tal, não sei o que. Morte na panela, meus senhores, cuidado, abra a visão, morte na panela. Ou seja, é colocar o profano e o santo dentro da panela, faz uma mistura toda e bota para você engolir. Sai desse negócio aí, isso não presta. Se apega à palavra do Senhor nosso Deus. Mas essa abominável da desolação, minha gente, não é nada mais, nada menos que os filhos da perdição. Aqueles que vêm a perder-se são ministros de injustiça, transfigurados de ministros de Cristo, e fazendo isso aí. Uma coisa eu digo, meus irmãos, a omissão sua, a minha omissão, é que vai acabar acarretando a destruição da minha
e da sua família, da nossa geração, os guerreiros de Deus, os ministros de Deus, o povo de Deus precisa vestir-se da armadura do Senhor e começar a proclamar, assim como nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos nominar essas coisas hoje, porque ficamos falando em termos gerais. Daqui que o povo vai descobrir sobre o que nós estamos querendo falar. Paciência, não dá. Essa questão de ética sobre aquela instituição, essa ética aí é maligna. É maligna, temos que dizer mesmo, ó filho do diabo, cheio de toda perversão, até quando não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? E é isso mesmo, é dizer para trás de nós, Satanás, e vamos em frente, seguindo o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Bom, abaixo no meu Facebook, lá tem algumas coisas interessantes. Nesses vídeos eu coloco aqui o Dr. Abimael, a nova ordem mundial. No outro eu coloco lá Dr. Abimael, tracinho, o servo de Jesus e a maçonaria. Quero que você olhe, aprecie e deixe o seu comentário lá no Facebook, e aí nós vamos aqui produzir o vídeo e comentar sobre o vídeo que você nos enviou. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua casa, que a paz do meu Senhor e Salvador Jesus seja sobre você, sobre a sua família. Converta-se ao Evangelho de Jesus, se arrependa dos seus pecados, lembra de onde caíste, arrepende-te e volta. Quando não, virei contra ti, pelejarei com a espada da minha boca, disse o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, eu aguardo você no nosso próximo vídeo.